Olá, eu sou a Lenora e você está no canal Diários Esquecidos. Hoje eu vou contar para vocês histórias de terror envolvendo bonecas. Eu sei que esse é um assunto que vocês gostam muito e inclusive um dos vídeos mais visualizados do meu canal é o vídeo que fala da boneca Betsy. Se você estiver me ouvindo no podcast, eu gostaria de pedir, por favor, para me ajudar, se inscreva no meu canal no YouTube e me ajude a sair do flop. Mas sem mais delongas, as histórias que eu vou contar, como eu disse, envolvem bonecas. Deixem seu like, façam um comentário. Se possível, indiquem o canal para alguém que vocês gostar desse tipo de conteúdo. E é isso. Vamos lá? História 1. A boneca. A garota nunca conseguiu gostar de verdade daquele objeto, mesmo que tenha sido o último presente de sua avó. Bastava olhar para aquele sorriso pintado sob a madeira para se sentir encurralada, ansiosa, e se encarasse por muito tempo, podia até sentir suas mãos tremerem. Até tentou algumas vezes se livrar da boneca, mas sempre que estava prestes a fazê-lo, as palavras de sua avó vinham à tona. Guarde-a com carinho e eu sempre estarei com você. E mesmo assim, sua mãe insistia que a lembrança fosse guardada. Quando recebia suas amigas em casa, Olivia fazia questão de esconder o presente dentro do guarda-roupa. Apenas algumas delas, as mais aventureiras e ousadas, acabavam conseguindo ver as feições em tinta e as articulações da boneca, e todas elas ficavam encantadas, sem sentir nenhum pingo do desconforto de sua dona. Alguns anos se passaram e Olivia, que outrora era apenas uma garotinha, agora havia se tornado uma bela mulher, ousada e independente. Suas mechas de cabelo tingidas de azul refletiam muito bem isso. Nessa transição, deixara tudo de sua infância para trás para morar em uma casa na cidade. Bem, quase tudo. Sua mãe insistiu muitíssimo para que ela levasse consigo a tal boneca, e não havia argumento nem explicação que a fizesse mudar de ideia. E com isso, logo o objeto estava lá, sob a cômoda, o mesmo sorriso, a mesma aparência, tudo estava ali, junto com ela, inclusive o medo e os calafrios. Mas como dito antes, Olivia tinha mudado e não conseguia mais viver à sombra de um medo tão irracional. Porém, diferente do que acontece naturalmente, a apreensão da garota não cedeu lugar à calmaria, mas sim à raiva, tão devastadora e acumulada que Olivia passou a maltratar a boneca. Afinal, sua avó havia morrido há muito tempo e, com toda certeza, não se importaria com o que iria fazer. Nos primeiros dias, apenas xingou o objeto. Ofensas bobas. Era como se ainda não tivesse certeza do que estava fazendo. Mas bastou um pouco mais de confiança para que começasse a chutar e jogá-la contra o chão e paredes. Mas até isso só serviu para inflamar ainda mais a raiva da garota, porque qualquer brinquedo que fosse tratado assim, até os mais resistentes, apresentariam algum arranhão, mas aquela maldita boneca não, continuava perfeita, nenhuma lasca sequer. Era hora de pôr fim naquilo. Algumas pessoas que passavam na rua olhavam com estranheza a cena que se desenvolvia naquele quintal, mas a garota se sentia satisfeita. Ver aquela boneca ser reduzida a toras carbonizadas era gratificante, e quanto mais o fogo queimava, mais Olivia se sentia liberta, e ela só saiu de lá quando não havia nada mais a ser consumido. Essa seria a primeira vez em tanto tempo que dormiria em paz. Porém, durante a madrugada, uma sensação de nervosismo atrapalhou os sonhos da garota de maneira tão repentina que ela precisou respirar profundamente várias vezes para que seus batimentos se acalmassem. Ela nem está mais aqui, disse para si mesma, e mal terminou a frase quando se ouviu um barulho na casa, um baque no chão que ecoou até os ouvidos de Olivia. Não sabia o porquê, mas isso foi o suficiente para que o enorme arrepio percorresse sua espinha, e logo em seguida, outro barulho foi ouvido.
mas dessa vez mais suave, como um passo, depois outro e mais outro. Poderia ser alguma coisa boba, um animal sorrateiro, mas isso não acalmava nem um pouco a garota. Seu corpo sentia medo, cada vez maior. Suas mãos tremiam e seu coração batia tão rápido que quase podia ser ouvido. Sob a luz do abajur, ela procurava o que poderia ser, mas a escuridão além da porta de seu quarto não revelava o dono dos passos que ficavam mais próximos. Olivia se encolheu na cama, assim como faria uma criança. O barulho cessou, mas ela sabia que o que quer que fosse que estava ali, à espreita, podia sentir seu olhar tão ameaçador e cruel. Não teve coragem de levantar. Ao invés disso, ligou a lanterna do celular e apontou de uma vez para a porta. Nada. Sua respiração estava pesada. Talvez fosse algo da sua cabeça. Enfim, se acalmou com um gole de água. Sempre deixava um copo na cômoda. Foi quando sentiu algo tocar seu rosto. Frio e suave. Seus dedos se esfregavam no local e ficavam negros. Olhou atentamente. Fuligem. Mas nem fazia sentido. De onde veio? Foi quando a imagem de horas antes lhe invadiu a mente. O corpo pequenino da boneca sendo consumido pelo fogo, deixando no lugar apenas carvão. Não poderia ser isso. Olhou para cima com os olhos vacilantes e encontrou ali seu assombro, o medo infantil, a boneca que logo caiu em cima da garota, manchando tudo de preto. Olivia gritou com todo seu fôlego por socorro, e isso bastou para alertar os vizinhos que chamaram a polícia. Mas esse alarde não a afastou. A boneca, ou o que restou dela, se contorcia raquiticamente e agarrava com força o rosto da garota, que só conseguia se debater para tirá-la dali. Foi quando ela falou. Sim, a boneca falou. Sua voz grossa como se saída de uma caverna. Você só tinha que me tratar bem. E assim, beijou Olivia na bochecha, o que fez ela gritar mais uma vez por socorro. Em um ato de desespero, conseguiu atirá-la contra o chão e correr, ou ao menos tentar. Algo estava errado, suas pernas não respondiam como deviam. Olhou para elas e viu riscos amadeirados se formando sob a pele, endurecendo a cada movimento. Mesmo assim, continuava se arrastando. Seu corpo não reproduzia mais o barulho que deveria, era apenas baques surdos no chão e barulho de articulação e madeira. Alguém batia na porta. A polícia. Mas nem mais sua boca respondia, também estava dura. Bateu com a mão ainda, boa, sobre a bochecha e o som foi perturbador. Madeira. Não conseguia mais se mexer, gritar por ajuda, nem seus olhos funcionavam mais, se tornaram feitos de vidro. A última coisa que viu foi a boneca, a sorrir. Quando os policiais finalmente arrombaram a porta, não encontraram nada, nenhum sinal de roubo, sangue, nada. Os cômodos pareciam em ordem. No quarto a mesma coisa, tudo no lugar, cama arrumada, inclusive a boneca de cabelos azulados em cima da cômoda. Mas, estranhamente, a dona da casa não estava lá. Fim da primeira história. Segunda história. Alma. O vento gelado daquela tarde queimava minhas bochechas brancas e fazia com que meu narizinho ardesse, me fazendo tremer. Mas era o primeiro dia em uma semana que não nevava e era a minha chance para brincar lá fora. Mamãe ficou cozinhando, ocupada enquanto eu saía. Não teria mal algum de sair para brincar um pouco, não é? A neve da rua molhava meu sapatinho e o vento fazia com que meu cachecol voasse na direção contrária. Estou super agasalhada e adoro passear, cantando e pulando, jogando amarelinha pela calçada. Mamãe não costumava me levar para passear com frequência, então levar umas broncas depois valeria a pena. Dobrei uma rua estreita, que não tinha passagem de carros e talvez fosse até mais seguro. A neve estava por todo canto, desde todas as janelas e nas calçadas principalmente. Eu nem sequer tinha reparado numa pequena loja que tinha nessa rua,
com uma grande vitrine que tomava quase toda a fachada da rua. Também pudera. Todos os vidros estavam embaçados naquela tarde. A primeira coisa que vi mesmo era um grande quadro negro bem em frente, já com uma infinidade de nomes escritos. Eu acho, pois só sabia ler e escrever meu próprio nome. Não me contive e escrevi então Alma, meu nome, com as maiores letras que consegui. Eu já dispararia saltitante dali para correr, não fosse uma coisa que me chamara a atenção. Como eu não reparei antes? Uma coisa dessas é impossível. Mas bem, lá estava eu, de olho na vitrine, encantada com o que via. Seria uma boneca muito lindinha, modéstia à parte, se não fosse macabra demais. Ela simplesmente se parecia muito comigo, até demais. Desembacei o vidro com a manga do meu casaco e o quanto a minha altura permitia, e pude vê-la mais claramente. Era tão perfeita e eu a queria de todo jeito. Fiquei hipnotizada e tudo que conseguia ver era a tal boneca, imóvel e perfeita. Seus olhos, embora fossem de boneca e sem vida, ainda eram muito perfeitos e me chamavam a atenção. Eu olhava para uma miniatura de mim mesma. Mesmo casaquinho, mesma touca, mesmo cachecol e o cabelo também, muito parecido. Entretanto, em uma súbita piscada de meus olhos, minha boneca simplesmente sumiu. Como era possível? Eu queria minha boneca. Não era justo. Eu só queria minha boneca. Bati na vitrine, tentei olhar lá dentro e a vi sobre uma mesinha. Seria fácil pegá-la, pois a mesinha não parecia muito alta. Então tentei entrar, batendo primeiro na vitrine para ver se alguém vinha. Sem resultado. Fui à porta e, mesmo com muita insistência e batendo muito, ninguém abria e a porta também nem se movia. Frustrada, taquei uma bola de neve na porta de vidro e fui dando as costas quando ouvi a porta se abrir. Eu esperava uma bronca de algum adulto, mas não havia ninguém. O vento frio batia empurrando a porta, assobiando e me convidando a entrar. Entrei sem dizer nada, e mesmo que me sentisse vigiada, essa era a minha chance de ter minha bonequinha. O lugar era aconchegante e tinha vários bonecos e bonecas na estante. Antes que eu pudesse pegar minha boneca, tropecei em algo. Era um bonequinho em um triciclo, que agora fazia muito barulho, caído com as rodinhas agitadas. Levei um susto de início, mas coloquei-o em pé, como se ainda tivesse corda. Ele me contornou a toda velocidade em direção à porta que se fechava lentamente, antes dele alcançá-la, fazendo com que batesse contra a madeira do batente. O boneco continuou contra a porta enquanto eu procurava minha boneca, já que não se encontrava mais sobre a mesa. Isso era assustador, mas só estava preocupada em consegui-la. As dezenas de olhares dos brinquedos pareciam me acompanhar enquanto eu procurava minha boneca. Pensei que alguém a tinha pego. Olhei até mesmo embaixo da mesinha, mas não encontrei. Ao olhar na estante, entre várias outras bonecas, lá estava a minha, bem no alto. Usei um móvel como apoio, tirei uma luva e subi ao encontro dela. No momento, tudo girou e, como mágica, o ângulo como eu vi as coisas mudou e agora vejo tudo de cima. Como é estranho. Não consigo me mover, mas posso sentir os olhares das outras bonecas sobre mim, me saudando. Ouço um estalo e mais à frente, uma boneca sobe lentamente na vitrine, como num elevador. Não posso ver seu rosto, mas posso ver suas roupas. Lá fora, agora, brinca na neve, uma outra criança que logo se aproxima do vidro. Ela parece surpresa. Incrível. Ela veste a mesma roupa que a boneca. Fim. Bom, espero que vocês tenham gostado. Todas as informações acerca da fonte estarão na descrição do vídeo. E é isso. Obrigada e
Tchau, tchau.